Trinidad. They make you feel so very glad. Calypso sing and... Olá, turma! Vamos começar mais uma aula de eletroquímica hoje, aprendendo a montar as reações de óxido-redução. Bem, se você deseja montar uma reação de óxido-redução, você deverá então usar um oxidante e um redutor. Então, vamos examinar uma reação já conhecida. A reação é zinco 0 mais cobre 2 mais. Zinco 0 é uma lâmina de zinco. Cobre 2 mais é um sal de cobre. Quando colocar em contato, vai acontecer a seguinte reação. Zinco mais cobre 2 mais vai dar zinco 2 mais cobre 0. Então quer dizer que o zinco vai virar zinco 2 mais e o cobre mais 2 mais vai virar cobre 0. Mas quando eu começo a observar agora esses reagentes, eu vejo que o zinco 0 ele é um redutor forte, ele tem uma grande tendência a doar elétrons. E o cobre 2 é um oxidante forte, ele também tem uma grande tendência a capturar elétrons. Então, eu estou colocando alguém que quer dar com alguém que quer receber. Agora, formaram-se os produtos. Zinco 2 e cobre 0. Mas a pergunta é, vai haver a reação inversa? Ou seja, o cobre 0 vai devolver os elétrons para o zinco 2 Na reação inversa, o zinco se transformou em zinco 2 agora ele pode receber de volta 2 elétrons. Então, ele pode agir como oxidante na reação inversa. Cobre 2 que virou cobre 0, agora na reação inversa, ele é cobre 0 e ele deve ser, então, o doador de elétrons. Espera um pouco. A reação vai para onde? Porque você tem um oxidante e um redutor de um lado e tem um oxidante e um redutor do outro. E eles ficam trocando elétrons. Tá bom, mas eu quero saber o seguinte, mas a reação caminha mais para um lado do que para o outro. Bom, para que lado vai a reação? Aí você deverá guardar o seguinte, a reação caminha para o lado dos mais fracos. Se você for medir força, os fortes são mais fortes do que os fracos, é lógico. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a reação caminha para o lado dos mais fracos. Conclusão, examinam-se as forças. Quem é o oxidante mais forte, quem é o redutor mais forte. Esses estarão nos reagentes. Quem é o redutor mais fraco, quem é o oxidante mais fraco. Esses estarão do lado dos produtos. Bom, agora examinando as semi-reações. Bom, então o zinco, ele virou zinco 2 perdeu 2 elétrons. E o potencial de oxidação do zinco é mais 0,76 volts, como nós já vimos na aula passada. O cobre 2 ele ganha 2 elétrons, quer dizer que ele vai ser o oxidante, vai receber elétrons, e vai virar cobre 0. Bem, mas essa é uma reação de redução, lógico, o oxidante se reduz. E o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Bom, você vai somar as duas semi-reações, porque sempre na reação de óxido-redução, você obtém pela soma das semi-reações. Nesse caso, vai dar, então, como resposta final. Zinco 0 mais cobre 2 vai dar zinco 2 mais cobre 0. Bom, e a diferença de potencial? E o ΔV? Você vai fazer apenas uma soma, porque se você teve uma oxidação e uma redução, então você vai somar o potencial de oxidação com o potencial de redução, que vai ser igual a 1,10 volts. Essa reação deu um potencial global positivo. A gente vai chamar de ΔV, uma diferença de potencial igual a mais 1,10 volts. O ΔV da reação é chamado de força eletromotriz da reação ou potencial global da reação. Então, quer dizer que, no final das contas, o potencial global da reação vai ser igual ao quê? O potencial de oxidação mais o potencial de redução. Essa mesma reação poderia mostrar a vocês que a gente pode calcular esse ΔV, essa força eletromotriz, de outra maneira. Nos dados do problema são dadas as semi-reações e todas elas vêm sempre igual. Então, vem assim, semi-reação de redução, zinco 2 mais 2 elétrons vai dar zinco 0. Potencial de redução, menos 0,76 volts. Depois, a outra semi-reação, cobre 2 mais 2 elétrons vai dar cobre 0. Potencial de redução, mais 0,34 volts. Então, os potenciais vêm todos do mesmo tipo, ou vêm todos os potenciais de redução, ou todos os potenciais de oxidação. Para você calcular, então, o ΔV da reação, é só você fazer o seguinte, é só você pegar o maior potencial e diminuir o menor potencial. O ΔV dessa reação vai ser o potencial de redução maior menos o potencial da redução menor.
Lógico que vai dar positivo. Se o primeiro número é maior do que o segundo, então ficaria assim. Qual dos dois números é maior? 0,34 ou menos 0,76? É lógico que é o 0,34. Então, a diferença de potencial vai ser igual. Mais 0,34 volts menos 0,76 volts. Veja bem que esse menos quer dizer que vai ficar agora mais 0,76. E no final das contas, essa conta vai ser igual a mais 1,10 volts. Dá o mesmo resultado. É só para mostrar a vocês que é possível fazer de duas maneiras. Ou você somando os potenciais de oxidação e redução, ou fazendo a diferença dos potenciais. É lógico que a diferença dos potenciais são dois potenciais iguais. Ou são dois potenciais de oxidação, ou são dois potenciais de redução. Mas fazer a diferença significa o quê? Significa inverter uma das duas reações. Então, por exemplo, você tem assim, 5,2 mais 2 elétrons vai dar 5,0. Beleza. Potencial de redução, menos 0,76. Cobre 2 mais 2 elétrons vai dar cobre 0. Potencial de redução, mais 0,34. Você vai inverter uma das duas reações. Aquela que tiver o menor potencial, porque não é sempre assim, potencial maior, menos potencial menor. Então, quando você fala menos o potencial menor, quer dizer que você vai inverter o sinal da semi-reação de menor potencial. Então, vamos inverter a semi-reação do zinco. Era zinco mais 2, agora vai ficar assim. Zinco 0 vai dar zinco 2 mais 2 elétrons. Pronto, você inverteu uma reação. Então é muito fácil. É sempre inverter aquela reação de menor potencial. E agora, como era uma semi-reação de redução, agora ficou uma semi-reação de oxidação. Agora você faz a soma. É o potencial de oxidação do zinco mais o potencial de redução do cobre. Porque você teve que inverter uma delas. Então sempre vai ter que fazer assim. Inverte uma delas. E vai inverter sempre aquela de menor potencial. Examine agora o gráfico de potencial. Num gráfico de potencial, você poderia ter assim, entre menos 0,76 e mais 0,34 volts, quem é maior? Mais 0,34. Então, o menor é o menos 0,36. Essa diferença de potenciais vai ser igual a mais 0,34 menos 0,76 vai ser igual a mais 1,10 volts. Repetindo, essa é uma reação espontânea. Você faz a experiência, o zinco ele realmente reage com o cobre 2+. Observe bem o ΔV da reação. A força eletromotriz, o potencial global da reação, deu positivo. Para uma reação de oxo-redução ocorrer, o potencial global tem que ser positivo. Vamos agora, então, fazer o primeiro exemplo dessa lição. Good fine time, drinking rum and Coca-Cola. Cola Point Cubana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Qual a reação espontânea e seu ΔV, seu potencial? Dados os potenciais de eletrodos. Potencial E0 do alumínio mais 3 barra alumínio 0 é menos 1,6 volts. O potencial E0 magnésio 2 mais barra magnésio 0 é menos 2,4 volts. Esses são os dados para você começar a resolver o problema. O primeiro passo é escrever as semi-reações. A primeira reação é alumínio mais 3 elétrons vai dar alumínio 0. Essa é uma reação de redução, uma semi-reação de redução. E o potencial de redução, menos 1,6 volts. Magnésio. Magnésio 2 mais 2 elétrons vai dar magnésio 0. Essa semi-reação é também uma semi-reação de redução. E o potencial é igual a menos 2,4 volts. Observe que as duas semi-reações são de redução. Você vai ter que inverter uma delas, porque você vai ter que ter uma oxidação e uma redução. Vai inverter quem? Aquela de menor potencial. Sempre inverte de menor potencial, que será a semi-reação do magnésio, porque o potencial dessa semi-reação é menos 2,4 volts, menor que o potencial do alumínio, que é menos 1,6. O alumínio não mexeu. Ficou alumínio mais 3 elétrons, é uma redução, vai dar alumínio 0 e o potencial de redução do alumínio, menos 1,6 volts. A outra reação, que é do magnésio, foi invertida. Agora ficou assim, magnésio 0, vai dar uma oxidação, quer dizer, vai virar magnésio mais 2 elétrons. E o potencial agora vai ser mais 2,4, porque inverteu a reação, troca o sinal.
Muito bem, agora o número de elétrons não está acertado, porque de um lado tem 3 elétrons, do outro lado tem 2. Você vai fazer uma multiplicação. Então, é multiplicar a primeira reação por 2 e a segunda reação por 3. Aí vai ficar assim, 2 alumínios mais 6 elétrons vai dar 2 alumínios zero. Mas o potencial não mexe, o potencial não é multiplicado. Depois, 3 magnésios, multiplicando por 3 agora, né? 3 magnésios vai dar 3 magnésios, 2 mais 6 elétrons. Veja bem que o número de elétrons ficou igualado. Aí você corta os elétrons. E aí você faz a soma. 2 alumínios mais 3 magnésios zero vai dar 2 alumínios zero mais 3 magnésios mais 2. E qual é o potencial global? Se você tem uma semi-reação de redução e uma semi-reação de oxidação, é para somar. E o potencial global vai ser igual a mais 0,8 volts. Aqui tem uma observação super importante. Se você multiplicar as reações, você não deve multiplicar os potenciais. Nunca. A reação se pode multiplicar, mas o potencial não se multiplica. Tudo bem? Fazendo agora uma revisão geral. Young girls say they treat 'em nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Bem, toda reação de oxidação é uma soma de duas semi-reações. Uma semi-reação de redução e uma semi-reação de oxidação. Do lado dos reagentes, você deve colocar sempre o oxidante mais forte e o redutor mais forte. Vai dar um oxidante mais fraco e um redutor mais fraco. O ΔV da reação também é chamada força eletromotriz da reação ou também chamada de potencial global da reação. Como é que você calcula o ΔV, o potencial global? É sempre assim. É o potencial de oxidação mais o potencial de redução. Ou, de outra maneira, EOXi maior menos EOXi menor. Quer dizer, você pode pegar o potencial de oxidação e fazer a subtração, mas sempre é o maior menos o menor, que sempre será positivo. Ou, se você tiver os potenciais de redução, vai fazer do mesmo jeito. ΔV vai ser igual ao ERED, potencial de redução do maior menos o potencial de redução menor. Toda reação espontânea tem ΔV positivo. Ao se multiplicar os reagentes e produtos, não se mexe no potencial. Cuidado, você pode multiplicar a reação, mas o potencial não é multiplicado, diferente do que acontece com a termoquímica, com o ΔH, que a gente multiplica a equação e multiplica o ΔH. Nos potenciais não se faz isso. Inverte sempre aquela semi-reação de menor potencial, para você ter uma oxidação mais uma redução. Na hora que você inverteu a reação, troca o sinal. Agora, um alerta para vocês. Nas provas do ITA, a semi-reação dada é sempre a reação de oxidação. E o potencial dado, por incrível que pareça, é sempre o potencial de redução. Parece estranho, mas eu tenho que avisar vocês. Vai ser dada a semi-reação de oxidação, mas o potencial que for colocado lá é o potencial de redução, que é chamado de potencial padrão. É o eletrodo padrão na eletroquímica, é o potencial de redução. Finalmente, um último aviso, é a maneira de apresentação dos reagentes. Por exemplo, a prata Ag+, vai virar prata zero. Você pode escrever a semi-reação Ag+, mais elétron dando Ag0. Mas você pode colocar apenas o seguinte, qual é a espécie química inicial? Ag+. Qual é a espécie química final? Ag0. Sem precisar colocar os elétrons. E quando você faz isso, você chama de paraeletroquímico. Então, Ag+, barra Ag0 é um paraeletroquímico. Um outro paraeletroquímico pode ser alumínio 3+, barra alumínio 0. Isso aí é a maneira simplificada de escrever a semi-reação. Combinado? Agora, manda brasa é começar a fazer exercício. Native girls all dance and smile, help soldiers celebrate his leave, make every day like New Year's Eve, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Vaccine, vaccine. In old Trinidad, I also fear the situation is